Sejam bem-vindos, que Jesus esteja conosco nesta noite. É muito importante compartilharem com seus amigos, com seus familiares, a nossa reunião virtual, porque assim o YouTube vai disponibilizar para mais pessoas. Os nossos estudos costumam ser sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, alternadamente. Nessa ocasião, nós vamos ter um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Mundo Regeneradores, capítulo 3, item 16 a 18. E teremos a alegria de receber a nossa amiga, irmã de ideal espírita, Tânia Wilson, que é integrante do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança de Botafogo. Tânia, suas primeiras palavras. Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria sempre renovada estarmos juntos nesse espaço virtual para refletir sobre a nossa amada doutrina. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos então à leitura da nossa página inicial. A nossa página tem por título Progressão dos Mundos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram aos primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele, ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão distosos, porque nele imperará a lei de Deus. Mensagem de Santo Agostinho, dada em Paris, 1862. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus, e fazer a nossa oração inicial. Querido Mestre, queridos amigos benfeitores da espiritualidade, benfeitores da nossa casa que sempre nos acompanham, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos no Teu nome, para que possamos relembrar os Seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, as Suas bênçãos, a ajuda dos nossos guias, do nosso anjo da guarda, para que melhor possamos entender e interiorizar as lições que nos serão trazidas nesta noite. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa a palestrante que, com tanta boa vontade, vem aqui trazer as explicações, fruto do seu estudo carinhoso, para com esta lição que vamos ver hoje.
Assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome desses benfeitores amigos, sobretudo em nome de Deus, que possamos dar início à nossa reunião virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então ouvir a companheira de ideal espírita, Tânia Wilson, que vai nos trazer esse tema, Mundos Regeneradores, do Evangelho, capítulo 3, item 16 a 18. Tânia, a palavra é sua. Muito obrigada. Então vamos lá, queridos amigos e queridas amigas. Como já foi dito, o tema hoje trazido à nossa reflexão está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai, os itens 16 a 18, cujo título é Mundos Regeneradores. Refletindo ao estudar para apresentar esse tema, eu me dei conta mais uma vez, porque essa ideia já havia me ocorrido, que muitos dos nossos princípios básicos são comuns a várias religiões, a várias tradições religiosas. A ideia de Deus, a ideia da sobrevivência da alma, a ideia de uma consequência de nossos atos na vida futura. Há muitos itens que compõem a nossa base teórica espírita que são comuns, mas há dois que eu sempre achei que nós nos destacamos, não só por trazer a informação como uma informação original, mas principalmente pela abordagem racional, lógica, científica que o nosso codificador e os espíritos superiores da codificação deram a essas ideias. E quais são essas ideias, no meu entendimento? A abordagem da mediunidade, a gente sabe que a mediunidade existiu desde sempre, junto com os seres humanos, e há outras tradições de fé que abordam a questão da mediunidade, mas não da maneira como Kardec faz e que os espíritos nos trouxeram. O Livro dos Médiuns, por exemplo, é um manual de estudo da mediunidade inigualável, não existe nada sequer parecido. E a outra ideia que eu acredito que seja só nossa é a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Então, sim, nós acreditamos em ETs. Em que sentido nós acreditamos em ETs? Os espíritos nos trouxeram essa informação de que há comunidades humanas habitando outros planetas e que todos esses planetas que a gente vê, que a gente estuda, muitos deles, ou a maioria deles, têm ali uma comunidade se desenvolvendo, evoluindo. E que esses planetas, como bem lembrou a mensagem inicial, evoluem. Então, os planetas evoluem assim como nós evoluímos. Mas essa informação da pluralidade dos mundos habitados, ela foi trazida de maneira racional. Então, é algo assim que me orgulha muito, que deve nos orgulhar muito dentro dos nossos princípios básicos da doutrina. E os mundos regeneradores, que é o item que nós vamos, os itens que nós vamos analisar hoje, nos traz essa questão a regeneração, ou um planeta de regeneração, já há algumas décadas no movimento espírita, está sob holofote. Todo mundo falando sobre a transição, sobre como será esse mundo de regeneração, e a gente não vê a hora que isso realmente comece a aparecer. Então, nesses itens, os espíritos, o Kardec vai trazer, e também há uma comunicação do próprio Santo Agostinho, vão clarear um pouquinho para nós como virá a ser. Mas antes da gente ver o ensino dos espíritos sobre esses mundos regeneradores, vamos parar um pouquinho para pensar. Como é que nós, cada um de nós, vocês que nos assistem, entendem, pensam, imaginam como seria esse mundo regenerador ou esse mundo de regeneração? Nós estamos em 2024, em abril de 2024, e a situação do planeta é extremamente desafiadora. Nós lidamos com muitos problemas em termos coletivos, também muitos problemas individualmente. Já melhoramos muito. Eu tive a oportunidade de fazer um outro estudo dentro desse capítulo, e eu mostrei que, quando a gente analisa historicamente, nós tivemos um grande avanço, mas ainda lidamos com uma série de questões que nos incomodam, que trazem sofrimento. Principalmente quem mora em grandes cidades sente isso de uma maneira extrema e muitas vezes estressante. Então, todos nós gostaríamos que o mundo já fosse um mundo melhor.
Vocês já tiveram oportunidade de pensar que características que vocês consideram que esse mundo melhor ou ideal teria? A minha visão, que eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, é de um mundo sem matadouros, sem guerras, onde todas as pessoas tenham o suficiente para o seu bem-estar físico e emocional, onde a criminalidade seja uma exceção e que, em caso de necessidade, os presídios sejam centros de reeducação e de amparo. Nesse mundo ideal, na minha imaginação, a natureza e todos os seres terão os seus direitos respeitados. Nós poderemos andar nas ruas das grandes e das pequenas cidades sem medo dos nossos irmãos. E as pessoas serão mais amorosas, mais serenas, mais empáticas, justas e fraternas. A gente tem um cantor britânico conhecido, John Lennon, que escreveu uma música que também é famosa, Imagine, em que ele fala, né, que imagine um mundo com várias características que era o ideal dele. Então, nós, na doutrina espírita, temos essa visão de um mundo ideal, que a gente poderia dizer que é a nossa utopia. Por que utopia? Porque utopia é a visão de um mundo ideal que ainda não chegou e que opera a partir do que não existe. A gente não tem ainda esse mundo. Não existe esse mundo ideal que nós podemos imaginar de várias maneiras, mas ele está se fazendo, ele está se constituindo e nós somos parte dessa construção, dessa constituição. Além do mundo de regeneração, isso eu quero lembrar aqui, os espíritos superiores nos informaram que esses mundos ideais e mundo melhor, esse mundo em que essas características todas e outras imperarão, eles têm ainda dois degraus acima. Então, a gente está entrando no mundo de regeneração, mundo regenerador, mas ainda teremos os mundos felizes e os mundos celestiais. Minha gente, imaginem as características de um mundo celestial. Eu nem concebo isso, eu mal consigo imaginar de regeneração. Mas nós temos essa utopia em 3 degraus e chegaremos lá com certeza, porque o progresso é uma lei de Deus. Bem, é importante, antes de nós vermos as características, o que vem a ser essa palavrinha? Regeneração, regenerador. Quando a gente procura no dicionário, está escrito lá assim, que regenerar é emendar ou corrigir moralmente, recuperar, dar nova vida a. Então, de uma maneira geral, nesse mundo, nessa nova etapa em que a humanidade já começou a viver, nós, espíritos encarnados e desencarnados, que ficaremos aqui, seremos pessoas, e já somos de uma certa maneira, que farão escolhas morais alinhadas com a lei divina. Então, o processo de renovação da planetária vai se consistir especificamente nessa parte moral, porque se a gente for considerar a evolução intelectual, nós estamos muito bem, obrigado. Nos últimos 200 anos, nunca se viu tanto progresso intelectualmente falando, mas o que ainda nos retém na retaguarda, no sofrimento, é a nossa dificuldade em alinharmos nosso comportamento com a lei de amor, com a lei de Deus. E essa é a grande característica dos mundos regeneradores. Então, vamos ver nesses itens o que mais de informação que os espíritos nos trazem para a gente já se animar com o que está se constituindo e o que vem. Então, no item 16, há escrito por Allan Kardec o seguinte: Kardec lembra que há mundos nos diferentes níveis, como a gente já viu, então a gente tem mundos primitivos, expiações e provas, que é esse nível que nós estávamos e que estamos em transição para o de regeneração. A seguir vem os mundos felizes e os mundos celestiais. Então, há mundos inferiores e há mundos superiores. Em que sentido? No sentido moral, principalmente. Lembrando, isso é muito importante, que o desenvolvimento intelectual, por si só, não caracteriza uma superioridade moral, porque a gente tem espíritos e tem casos de espíritos muito elevados intelectualmente, mas inferiores moralmente, cruéis, ainda que se comprazem no mal. Então, o que nos coloca na frente na nossa evolução será sempre a questão ética, a questão das nossas decisões de como agir perante nós mesmos, como agir perante o outro, como agir perante o mundo.
Então, Kardec, nesse item, nos lembra que, de acordo com o nosso comportamento moral, nós podemos ascender para mundos felizes e retornar para mundos inferiores, a fim de continuarmos o nosso processo de educação. Vamos lembrar aqui que isso não é uma punição de forma alguma. A lei de Deus não é punitiva, é educativa. E muitas vezes, para nós nos educarmos, nós vamos ficar numa situação desconfortável em função mesmo das nossas próprias características morais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, a lei de Deus, ela é sempre pedagógica, ela é sempre educativa. Há muitos espíritos que já tiveram condição moral de ir para mundos superiores. A gente sempre lembra o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que quando desencarnou dessa última encarnação dele aqui no Brasil, ele já foi oferecida a ele essa possibilidade, porque moralmente ele já poderia encarnar no mundo superior. Que escolha que Bezerra fez, segundo se conta, ele preferiu ficar por causa dos afetos. Eu acho que todos nós agiríamos assim, eu imagino, ou grande parte. Ele preferiu ficar não só pelos afetos, que continuaram aqui, mas também para ajudar os coletivos humanos, principalmente nós aqui no Brasil, a passar por esse processo de transformação moral cada vez maior. No item 17, é colocada ali algumas das características, são colocadas algumas das características do que seria esse mundo de regeneração. Então, os mundos regeneradores ou de regeneração servem de transição aos mundos felizes, que é esse degrau acima que eu comentei. A alma encontra no mundo de regeneração a calma e o repouso, acabando por se depurar. O homem, nesses mundos, ainda se acha sujeito às leis da matéria. Experimentam sensações e desejos, mas sem a exacerbação das paixões, que vem do orgulho, do ódio, da inveja. Ainda vai haver vicissitudes, ainda acontecerão as provas, mas sem as angústias da expiação. Só isso daqui já dá para a gente observar como que o cenário, como que o ambiente vai ser um ambiente muito mais leve. Pensem na vida de vocês hoje, na correria ainda, quem trabalha, que tem que pegar o trânsito, que tem que lidar com uma série de problemas de deslocamento, uma série de problemas de relacionamento, a ansiedade, o estresse, a opressão, tudo isso será coisa do passado. Então, quando eu leio assim, que a alma encontra neles a calma e o repouso, é como se a gente respirasse aliviado. Eu acho que esse vai ser o clima, aquele clima de paz em que a gente vai andar se sentindo leve, porque nesse mundo regenerador, essas características de exacerbação, de andar no limite, de coisas ruins acontecendo, de muita violência, que vem dessas paixões e dessas características, desses defeitos que ainda nós trazemos, isso vai ser amainado porque as pessoas vão tendo consciência dos próprios defeitos para se melhorar, daquilo que se precisa coletivamente para tornar as comunidades humanas comunidades com mais tranquilidade, com uma vida mais tranquila. Por fim, nesse item, é dito que todos reconhecerão Deus e tentarão caminhar para ele cumprindo suas leis. O amor e a justiça estarão presentes na relação entre os homens. Aqui a gente vê nitidamente a música que eu comentei com vocês do John Lennon, né? Imaginem um mundo onde não haja separatividade. Hoje em dia a gente vê muito isso, a dificuldade que as pessoas que pensam de maneira diferente têm em conviver. Isso vai ser coisa do passado no mundo regenerador, né? O amor e a justiça estarão presentes na relação entre os homens. No item 18, há uma mensagem, uma pequena mensagem de 1862 de Santo Agostinho, que eu destaquei dois comentários desse item para nossa reflexão. Santo Agostinho diz assim: as vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar. Então, Santo Agostinho lembra para a gente que o mundo regenerador, ou mundo de regeneração, nós ainda teremos provas, ou seja, situações que nos desafiam e que nos convidam e nos conclamam ao crescimento, que exigirão de nós a nossa mobilização, das nossas virtudes, para que a gente cresça.
Então, o mundo de regeneração não significa um mundo isento de provas, de situações difíceis e desafiadoras. Não, elas continuarão acontecendo, mas sem as expiações. E por que sem as expiações? Porque as expiações estão voltadas para uma infração à lei divina. Se nós, no mundo de regeneração, seremos pessoas mais conscientes e procuraremos seguir a lei de Deus, há uma tendência de nós não precisarmos mais enfrentar expiações, porque não faremos infrações à lei de Deus, mas as provas, elas sempre serão necessárias até que nos tornemos espíritos puros, né, os espíritos perfeitos. Santo Agostinho ainda diz que nesses mundos o homem ainda é falível. O espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Outra advertência que eu achei importantíssima, quer dizer, a gente não está com o jogo ganho ainda quando entrar no mundo de regeneração, no sentido que seremos espíritos perfeitos, não. Ele lembra aqui, vejam, essa expressão importantíssima: não avançar é recuar. E está valendo isso agora. Nós estamos avançando ou nós estamos parados? Ou nós, de alguma maneira, recuamos naquilo que nós acreditamos que já seja o certo? Essa advertência, essa expressãozinha, ela é muito válida e nós temos que refletir profundamente sobre isso. Porque, segundo Agostinho, nós temos que fazer esse movimento consciente, ativo, na construção desse ideal do mundo regenerador, dentro de nós, principalmente, e também fora de nós, nos engajando em causas sociais, observando dentro de uma política num sentido mais amplo, nós fazemos boas escolhas de nossos governantes, olharmos os projetos que estão sendo trazidos para os coletivos humanos, sociais que nós participamos, o município, o Estado, o nosso país. Então, esse engajamento, esse avanço que Agostinho fala, tem que ser esse movimento consciente. Eu trago aqui uma frase do André Trigueiro, todos conhecemos André Trigueiro, ele é um grande porta-voz da doutrina, ele é muito ativo em várias causas, principalmente na parte da ecologia, e ele tem um livrinho maravilhoso chamado Espiritismo e Ecologia. Na página 58, ele diz assim, comentando esse trechinho de Santo Agostinho, ele fala: ou seja, não há mágica no processo evolutivo. Nós somos os construtores do mundo de regeneração. E se não corrigirmos o rumo na direção de uma sociedade sustentável, prorrogaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Então, vejam que importante aqui essa análise do trigueiro, porque nós estamos em processo, nós estamos na transição, mas prorrogar essa situação de transição ou fazer com que ela seja mais breve depende de nós, de cada um de nós, do nosso engajamento. Eu percebo que às vezes as pessoas entendem que esse mundo de regeneração vai chegar por um decreto divino, vai chegar por um diploma que vai descer no colo da humanidade, partindo de cima para baixo. Não. Nós somos construtores do mundo de regeneração. Essa correção moral, ela é uma correção moral interna e externa que nós é que temos que fazer, porque o trabalho é nosso. Nós que habitamos esse planeta. Nós que desencarnaremos e retornaremos a esse planeta. Então, é muito importante que a gente não perca essa visão de que o mundo de regeneração, o mundo regenerador, com todas essas características que nós vimos, é uma construção, porque, segundo Agostinho, não avançar é recuar. E quais são as dificuldades que nós encontramos hoje? Eu trago aqui também duas colaborações do Espírito da Verdade, do livro Espírito da Verdade, de Militão Pacheco, e outra do Guia Espiritual Alexandre e Missionários da Luz. Então, Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 18, ele diz assim: somos constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Então, pare para pensar um pouquinho nessa frase. Somos constantes na inconstância e fiéis à infidelidade.
Militão está nos alertando aqui para esse nosso movimento sempre de recomeçar, parar, recomeçar, parar, recomeçar, parar. Isso traz dificuldades à nossa jornada evolutiva, porque a gente tem que estar sempre recomeçando alguma coisa. Então, pare hoje para pensar, você que já milita no movimento espírita, você que é simpatizante e está ainda pensando se vai entrar nesse movimento ou não, mas independente de entrar ou não no movimento, veja na sua vida, dentro da comunidade de fé ou fora dela que você se situa, se você está nesse movimento de avançar sem pausa, né? Até uma filósofa que fala isso, sem pressa, sem pausa, né? Então, a gente não precisa ter pressa, mas a gente não pode ficar toda hora parando ou toda hora andando para trás. Isso é muito importante que a gente seja constante naquilo que a gente está fazendo, nos trabalhos que a gente está abraçando, nos ideais que a gente está defendendo. E outra é do espírito Alexandre, Missionários da Luz, quando ele, na página 48, que ele diz assim, que o problema não é de entusiasmo, e sim de um esforço persistente. Raros amigos conseguem guardar uma uniformidade de emoção e idealismo nas construções espirituais. Então, o desafio, eu acredito, nosso hoje, seja esse desafio de nós conseguirmos abraçar as transformações necessárias, abraçar os trabalhos que vão nos conduzir a essa transformação, os comportamentos que vão nos colocar nessa linha regeneradora e ficarmos ali um pouquinho cada dia, um pouquinho cada semana, um pouquinho a cada mês. Vamos refletir nisso, que isso é muito importante para cada um de nós. E por fim, encaminhando já para um final, eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que representou em sua vida já esse cidadão de um mundo de regeneração, de alguém cujo comportamento esteve alinhado com a lei de amor desde que se entende, desde que se sabe da história de vida dele, e que ele foi avançando firme e sem descanso nesse caminho do bem até o desencarne, que você já deve imaginar de quem que eu estou falando. É o nosso querido e amado Chico Xavier, que dia 2 de abril vai fazer agora, né, vai se comemorar o seu nascimento entre nós, da sua última encarnação, e o início dessa existência que nos inspira até hoje. Chico Xavier é esse exemplo de cidadão do mundo de regeneração. E trago aqui as evidências. Ele teve uma vida extremamente simples, sem a preocupação de acumular bens, de acumular coisas, de ter riquezas, conforme nos aponta Jesus. Porque vejam, não tem nada errado a gente ter bens. A questão é essa concentração da nossa energia no acúmulo, no supérfluo e o apego que muitas vezes a gente tem aos tesouros na terra. Chico não, Chico teve uma vidinha simples. Há documentários disponíveis que mostram a casinha dele, a casinha que ele morava. Gente, de uma simplicidade que chega até a nos enternecer. Eu me emocionei quando eu tive a oportunidade de ver a casinha dele por dentro. Acho que é do Globo Repórter, esse documentário que eu assisti. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam também. Então, ele teve uma vida simples, né? Sem essa preocupação, sem esse estresse de ter, de possuir. Ele possuía, então, apenas o necessário para a sua existência. Trabalhou pelo próprio sustento, nunca se beneficiou dos livros que ele escreveu em termos financeiros, em termos de direitos autorais. Ele doou tudo para a Federação Espírita Brasileira e para outras instituições. Ele dedicava à causa espírita, enquanto ele trabalhou, o tempo que ele tinha livre, as horas que ele tinha de descanso. E todo esse tempo foi destinado a minorar, a suavizar as dores humanas, as dores morais, as dores e as necessidades físicas, as necessidades materiais. Ele se dedicava integralmente a esclarecer as consciências humanas e auxiliá-las. Seu exemplo e seu trabalho permanecem nos motivando para que a gente possa fazer esse avanço firme no caminho do bem. A maior homenagem que nós podemos prestar a esse espírito missionário será sempre, claro, o de seguir o seu exemplo naquilo que nos for possível, porque Chico Xavier, com certeza, está alguns degraus, né, acima da gente. A gente vê até pela própria missão que ele soube honrar até o fim da sua existência. Então, seguir o seu exemplo
estudar a extensa obra que ele recebeu pela psicografia, pela autoria de vários espíritos desencarnados. Eu vejo com muita tristeza que há pessoas que não conhecem os livros de Emmanuel, né? Livros e coleções em que Emmanuel aborda os diferentes livros espíritas da codificação, como a obra dele, que inclui Seara dos Médiuns, em que ele analisa o livro dos médiuns, Religião dos Espíritos, em que ele vai analisar o livro dos Espíritos, Justiça Divina, que, na minha opinião, é um dos melhores livros de Emmanuel, em que ele vai se debruçar sobre o céu e o inferno. Então, ainda há muito desconhecimento da obra do Chico, e as pessoas privilegiam obras mais recentes, sem desmerecê-las, eu não estou desmerecendo, mas sem conhecer esse tesouro que é a obra que Chico recebeu desde o início, com Parnaso de Além-Túmulo. Então, a maior homenagem que nós podemos prestar a Chico é seguir o exemplo, estudar a obra que ele recebeu e proteger Chico. Proteger, queridos irmãos. Eu também vejo com espanto e com incredulidade que há pessoas que conviveram com ele, ou que dizem ter sido próximas de Chico, e que colocam hoje na boca do Chico, que já não está aí para se defender, ideias absurdas, ideias que a gente vê que é para ter likes no YouTube, é para ter muitos seguidores, é para conseguir ter algum ganho indireto em cima de todo esse ethos, de toda essa imagem emocional que existe do Chico, não só no imaginário espírita, do movimento espírita, mas de outras tradições que também admiravam Chico Xavier. Então, vamos proteger, queridos irmãos, a memória dele. Vamos usar o crivo de Kardec, que Chico Xavier também primava, de nós analisarmos aquilo que é dito, de nós vermos se aquilo que está sendo falado, que Chico disse, ou que Chico fez, é coerente com toda a trajetória de Chico Xavier. E eu trago, falando em histórias, né, uma historinha de um livro que eu gosto muito, que foi escrito esse livro quando o Chico ainda era encarnado, ainda estava encarnado, então ele poderia, tendo acesso ao livro, se pronunciar dizendo que é verdade ou que não é verdade, que ele concorda ou que ele não concorda, isso é muito importante. Então eu trago aqui uma história curtinha, né, de um livro chamado Chico de Francisco, de um espírita chamado Adelino Silveira. Então, Adelino Silveira, ele teve contato com Chico Xavier, acompanhou o trabalho de Chico, ele escreveu esse livrinho que eu acho uma preciosidade, é um dos livros que eu tenho para consultar, para ler de vez em quando, que tem histórias muito interessantes, muito instrutivas. E para a gente ter ideia da grandeza espiritual de Chico, eu trago uma história curtinha em que ele intitula E Continuou Atendendo. E qual é essa história? Ele narra que no dia 17 de agosto de 1985, eram aproximadamente 2 horas da manhã e a fila de pessoas para falar com Chico parecia interminável. Quem não teve oportunidade de ver não tem como visualizar, mas quando fala interminável, gente, era interminável mesmo, era coisa de horas, aquela fila gigantesca, e Chico conversando com todo mundo. Até que um senhor passa pelo Chico, fala algumas palavras no ouvido do Chico e depois sai dizendo: perdoe-me, Chico, perdoe-me, Chico, perdoe-me, perdoe-me. Mas algumas pessoas passam e Adelino não resiste à curiosidade e pergunta: Chico, o que aconteceu que esse homem estava pedindo perdão tantas vezes para você? Chico diminuiu o tom de voz e contou para ele em segredo. Ele disse que veio para me matar, mas não teve coragem. Trazia um revólver por dentro da blusa. O susto e a surpresa foram tão grandes para Adelino que ele mal conseguiu perguntar ao Chico: E o que você disse a ele? Seja feita a vontade de Deus. E continuou atendendo a multidão como se nada tivesse acontecido. Vocês conseguem, ao ouvir essa narrativa, visualizar a cena? Uma pessoa sentada numa atividade de acolhimento, porque era o que Chico fazia, era basicamente acolher as pessoas, porque ninguém tinha muito tempo de conversar com ele, porque a fila era gigantesca. Vem um indivíduo dizendo: estou aqui para te matar, estou com um revólver. Se fosse eu, começava a gritar, saía correndo.
Chico ficou impávido, sentado exatamente onde estava, e ainda disse essa frase que eu me lembro aqui de Maria, né? Seja feita a vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, só muita grandeza espiritual para ter essa serenidade, para ter essa confiança e essa entrega aos amigos espirituais, essa entrega à própria missão. Quantos missionários terrenos não foram assassinados, como a gente tem na história, Martin Luther King, Gandhi? Chico poderia ter sido assassinado naquele momento. E, no entanto, ele não se abalou. Só uma convicção e uma missão muito conscientes e abraçada com muito fervor para conferir a um ser humano essa tranquilidade como ele nos mostrou. Então fica aqui o convite para que a gente se inspire em Chico, para que a gente avance, para que a gente não recue, que nossos passos sejam sempre passos dados com serenidade, mas com firmeza em direção à regeneração dentro de nós e que essa regeneração se reflita também em todos os coletivos que a gente faz parte, começando da nossa família. E que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe hoje e sempre nesse nosso objetivo, nos amparando para que a gente tenha constância e perseverança. Fiquem em paz. Nós agradecemos a nossa companheira de ideal espírita, Tânia Wilson, por sua disponibilidade, seu carinho de estar aqui trazendo essas meditações importantíssimas para todos nós nesse momento. Nós sabemos como esse assunto está sendo muito discutido quase que diariamente, principalmente no meio espírita, e tão mal entendido muitas Sim. vezes. E Tânia veio nos esclarecer de uma maneira lógica dentro da nossa doutrina e muito importante esse assunto para todos nós. Agradecemos a você, Tânia, e queremos agradecer também a todos que estão nos assistindo, dedicando o seu tempo a estarem aqui conosco, pedindo mais uma vez que não esqueçam de dar o seu like para que essa reunião possa ser disponibilizada no YouTube por mais tempo. Queremos também convidar a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando faremos um estudo sobre o Livro dos Espíritos e o tema será destruição, destruição necessária e destruição abusiva. Vamos então fazer a nossa prece final e com ela encerrar a nossa reunião do dia de hoje. Vamos lembrar novamente da figura de Jesus, nos dirigindo a Deus e, sobretudo, neste momento, com nossos agradecimentos. Assim, Senhor, queremos agradecer por a oportunidade que tivemos nesse momento de relembrar, de estudar, de refletir sobre esse tema tão importante. Abençoa, Senhor, a Tânia, que esteve conosco neste momento, a todos que nos assistem, a nossos familiares, e que possamos guardar estas lições, lembrando, sobretudo, que esse mundo que esperamos que venha em breve, um mundo mais feliz, depende de nós, de cada um de nós, do esforço de cada um. E por isso pedimos, Senhor, que nos auxilie para que sejamos perseverantes nesse esforço. Abençoa também, Senhor, essa casa que nos dá essa oportunidade tão valiosa de relembrar sempre os teus ensinamentos. E fica conosco. Que assim seja então em teu nome, em nome dos benfeitores que nos acompanham, em nome de Deus, que possamos nesse momento, com o coração cheio de gratidão e alegria, encerrar a reunião desta hora. Boa noite a todos.